Especial e agora passo a palavra à Cristina Amaro. E eu tenho comigo uma pessoa super especial na minha vida, uma mulher muito bonita por dentro e por fora, uma pessoa que eu já conheço há mais de 25 anos e que a vida nos foi cruzando. Eu desafiei a Conceição Zagalo para se juntar a mim neste momento de conversa, que acaba por ser um pouco o regresso do nosso Chief Love Officer, ela que é a nossa mais recente embaixadora e a mulher que se junta ao nosso grupo de embaixadores como embaixadora honorária da nossa Brands Community. Conceição, que privilégio! Nós combinámos fazer uma conversa sem guião. Vamos a isso. Portanto, e porque sei que todos os nossos embaixadores tiveram agora mesmo uma participação tão rica que nos roubaram aqui algum bocadinho de tempo, eu vou passar à apresentação que era suposto fazer de ti e vou resumir dizendo que tu és uma mulher que sempre abraçou muitas causas e és uma mulher que sente a comunidade de uma forma muito especial. O que é que sentes neste momento ao juntar-te a este grupo? Cristina, primeiro deixa-me dizer-te que eu sou também uma mulher de emoções e, portanto, fico extraordinariamente comovida com o que dizes e com a forma como dizes. Muito obrigada. Só posso agradecer-te e agradecer-te com um compromisso reforçado face ao trabalho que temos pela frente e a tudo o que temos pela frente, também do ponto de vista do sonho. O que é que eu sinto? Sinto uma enorme responsabilidade, sinto um enorme compromisso e sinto uma vontade incomensurável de não pôr em causa o brilhantismo do trabalho que tem vindo a ser feito por ti, pelas tuas equipas e pela forma como tu geres o teu ecossistema. Tu tens um ecossistema, Cristina, de pessoas que gostam de ti, de pessoas que vão atrás de ti e atrás dos teus projetos, mas sobretudo de pessoas que acreditam na forma como tu podes transformar o mundo. Nós estivemos a assistir agora a conversas lindíssimas. Eu gosto muito de ter a idade que tenho, de assumir tudo aquilo que fiz ao longo da vida, mas tenho uma vontade tão grande de voltar aos 0 anos e de reaprender tudo aquilo que vamos percebendo que pode fazer mudar o mundo. E pode fazer mudar o mundo em tempos difíceis, em tempos de oportunidades, em tempos de dificuldades, em tempos de necessária transformação de problemas em soluções. E agarrar as causas não é mais do que isso. Não é mais do que converter todos os dias, todos os momentos, também naqueles em que estamos a dormir, questões em soluções. Foi isso que eu fiz ao longo da minha vida, foi isso que aprendi no berço, foi isso que aprendi na família, no seio de uma família enorme, e foi isso que eu tive o privilégio de poder levar a exercício no mundo corporativo, numa empresa a que dediquei e que me fez desenvolver ao longo de 40 anos. A IBM? A IBM, e que na hora de passar uma vida ativa, não ativa, disse, ok, tudo bem, temos pena, mas vá lá, na convicção de que continuará a fazer o percurso de amor às causas como aquele que tem feito cá dentro. E a minha vida é isso, é uma vida muito gira, uma vida em que posso fazer o que quero, quando quero, como quero, porque quero e com quem quer a custo zero, o que é ótimo, o que me dá uma satisfação muito grande e a certeza de que gosto também de acreditar, um bocadinho por egoísmo, que os meus netos e as minhas filhas, e enfim, e toda esta geração pode aprender a que com o outro e para os outros nós podemos erguer de forma mais harmoniosa, consistente e sustentável, sim. Ai, disse imensas coisas, Não Cristina. disseste nada que não tivesse sido muito importante. E eu agradeço também as palavras sobre mim, mas como tu sabes, eu gosto muito de partilhar o palco com as pessoas que eu sei que podem contribuir para termos um país melhor. É essa a nossa missão aqui. Mas sabes que eu tenho uma questão
que há muita gente aqui à minha volta, mesmo agora, neste sítio onde estamos, que nem de propósito se chama The House of Hope and Dreams. Muita gente que pergunta: quantos anos tem a Conceição? Eu digo, eu nasci no dia 13 de outubro de 1952, portanto eu vou a caminho dos 70. São 70 que eu não escamoteio, eu não sou egoísta, mas dificilmente daria ou deitaria a perder algum dos anos da minha vida. Gosto muito de estar cá, tenho muita pena de não ter conseguido ter o mesmo nível de aproveitamento em cada ano como tenho neste momento. Agarro-me a cada oportunidade com unhas e dentes, como se costuma dizer, e acredito. A minha mãe tem 95 anos e é uma matriarca de primeira apanha, e eu quero muito viver mais com qualidade e na convicção de que a cada dia, a cada momento, a cada ano eu possa aprender a melhor saber aproveitar cada instante de vida na ótica da partilha que eu posso fazer desse instante com os outros. E eu sei que tu vais dar do que tens de melhor dentro de ti, porque te conheço e sei que vais juntar-te a um grupo de pessoas extraordinárias que cada vez mais estamos a reunir dentro da nossa Brands Community e que vai ser um contributo muito bonito. Tu sabes, eu vim muito recentemente do Dubai, onde estive uns dias a descansar, a mudar a minha cabeça, também porque quis ir com mais tempo à Expo Dubai, e trouxe de lá uma frase que eu acho muito bonita, que é: os sonhos primeiro desenham-se e depois criam-se e fazem-se acontecer. Sonhar, desenhar o sonho e torná-lo realidade é também uma das missões que nós temos no nosso projeto, e isto só com amor é que se consegue. A nossa série do Chief Love Officer tem falado muitas vezes de amor e da importância do amor nas organizações, não como o amor que as pessoas às vezes pensam de imediato entre pessoas, entre homens, mulheres ou pessoas dentro do mesmo sexo. Isso não tem a importância. Aqui a questão é: amor nas organizações é outra coisa. Qual é a tua visão do amor nas organizações? Fantástico. Aina, isso, que oportunidade! Cristina, oportunidade até quando falas na nova forma que nós temos que integrar e interiorizar para vermos o amor com outros olhos. Eu lembro-me que na minha atividade profissional, a primeira vez que eu utilizei a expressão paixão, a paixão pelo trabalho, pelo que se faz, e eu estava num ambiente muito de homens, não posso escamotear, olharam para mim com um ar de atrevimento, não é? E eu acho que depois as coisas foram-se evoluindo e nós hoje em dia não vemos outra forma senão trabalharmos e desenvolvermos-nos com base na paixão por aquilo que fazemos. E o amor acontece um bocadinho da mesma forma. Nós não podemos ser narrow-minded na forma como vemos o amor. Temos que ver o amor na capacidade de olharmos para o outro, despojando-nos de nós próprios. Temos que ver o amor na capacidade de darmos tudo aquilo que de nós depende, e também na perspectiva de articulação com o potencial que eu tenho e com a adição ao potencial dos outros, e, sobretudo, com o amor capaz de nos fazer olhar para as pessoas no expoente máximo da sua integridade, no expoente máximo daquilo que podem dar às organizações e aos contextos onde estão inseridos, também os familiares. E afinal, o que é uma organização se não um contexto familiar? Ou o que deve ser uma organização se não um contexto familiar? Eu acho que só com esse amor, capaz de nos fazer sentir os outros, despojando-nos de nós próprios e de os respeitar como são, nas suas idiosincrasias, também numa ótica egoística, para que nos respeitem a nós nas nossas idiosincrasias. Nós seremos capazes de garantir organizações populadas de pessoas que pensam no outro, os seus colaboradores,
Colaboradores esses que, geridos e inspirados e motivados de forma mais humana, se tornam mais produtivas. Tornando-se mais produtivas, fazem as suas organizações mais bem-sucedidas. Organizações mais bem-sucedidas fazem economias mais consistentes. E economias mais consistentes convertem o mundo em sustentabilidade. E o que é que nós queremos, se não sustentabilidade, para as gerações que nos seguem? Como dizia o Tim há bocado, é de facto de capacidade de inovação, de criatividade e de encararmos o futuro fora da caixa, fora dos preconceitos, fora do old fashioned, que nós vamos conseguir erguer um mundo que precisa de ser necessariamente diferente. E precisa de ser diferente e muito mais humano, muito mais cheio de coisas boas e de amor, como tu tão bem o descreves. Querida Conceição, foi um enorme prazer. Nós vamos ter seguramente imensas oportunidades para desenvolvermos muito mais todos os conhecimentos, e tu partilhares todos os teus conhecimentos que trazes de uma vida connosco. É um privilégio enorme ter-te connosco. Muito obrigada. E realmente as palavras da Conceição inspiram-nos muito para passar a uma outra pessoa, uma outra colega deste nosso grupo de trabalho, a Fátima Lopes, que vai falar do mudar para melhor.